Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, que assim, não quer ir para Champions, mas no final acaba conseguindo 3 pontos muito culposos contra a equipe do Fulham, que para mim só perdeu esse jogo pro Chelsea porque foi muito covarde, né? Tipo, pouco pressionou o Chelsea, acabou fazendo 1-0 mesmo, jogando de uma maneira muito defensiva e ele tava em casa, né? E assim, não aprendeu a lição do jogo de ida, né? Tipo assim, do primeiro turno, melhor dizendo, né? É meio errado dizer jogo de ida, né? Mas que é um termo muito mais de mata-mata, mas eles ganharam de 2-1 do Chelsea com o segundo tempo atacando o tempo todo, né? O Chelsea jogou muito mal aquele segundo tempo. Eu não acho que o Chelsea jogou diferente hoje. Inclusive, eu acho essa atuação do Chelsea terrível, mas é aquele negócio, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E depois de tirar o Jackson do time, o ataque melhora, né? Magicamente, né? Coloca um ponta improvisado de 9, o cara faz o que o Jackson não faz desde dezembro. Um gol. É isso a coisa. Desde 12 de dezembro, naquele jogo contra o Brentford, que o Jackson jogou mal, ele perdeu umas 3 chances para fazer um gol. Aquele foi o último jogo que o Jackson marcou um gol pelo Chelsea. Desde então, jogou Conference, jogou tudo, não faz nada. É um inútil dentro de campo, é fraquíssimo. Não tem lógica as pessoas falarem que ele é importante para a equipe, porque, o jogo contra o Tottenham, o Chelsea melhorou muito porque o Jackson tá em campo. Não é, o Tottenham é ruim defensivamente. O trabalho do Ange Postecoglou menospreza completamente o sistema defensivo. Então, pra mim não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não à toa os jogos seguintes o Jackson foi titular, não mudou nada. O cara é muito limitado. Ele não tem nível para o Big Six inglês. Ouso dizer, ele não tem nível para a Premier League, entende? Eu acho ele um jogador fraquíssimo para a Premier League. É muito limitado. É muito ruim finalizando, é muito ruim no jogo aéreo. O centroavante não tem presença de área e toma decisões porcamente. E aí o resultado é esse, né? Não ajuda o time a marcar gols, e um centroavante que não ajuda o time a marcar gols é um centroavante sem propósito, né? E foi só ele sair que o time melhora, porque o time tem um pouco mais de perigo, porque eu fiquei pensando, por que a gente não coloca lá o Badiashile de 9, faz o Cucabol, né? Tipo, já que o Chelsea fica cruzando a bola pra ninguém na área, já que o Jackson não sabe cabecear direito, você poderia colocar um zagueiro lá, aí o zagueiro cabeceava e pronto, né? Quem sabe tinha algum perigo, vai oferecer mais perigo o Jackson, eu até sugeri, por que não um cachorro? Se o objetivo é só ter intensidade e puxar a marcação, coloca um cachorro com a camisa do Chelsea. Eles partilham a mesma coisa em termos de futebol. Tem péssima condução de bola, não tem pouco talento, entende? Para jogar bola, entende? Se é só para fazer correria, coloca um cachorro logo, vai custar mais barato. Então assim, sinceramente, é muito frustrante. E pro Maresca, isso aqui, cara, não tem ideia de jogo além dessas porcarias de lateral invertido. Você vê o Reece James jogando de volante, cara, como pode um negócio desse? O cara é considerado o melhor lateral direito do mundo quando tá saudável, né? Porque é pouco tempo, mas assim, o cara tá saudável, coloca ele pra jogar de lateral. Qual é a maior qualidade do Reece James? Ele é muito forte fisicamente, faz aquelas corridas pelo corredor, não é distribuição de jogo, entende? Não é o cara que entra lá no volante, vai distribuir jogo, ajudar na marcação daquele jeito. O papel de um lateral não tem compatibilidade quase alguma com o que você pede de um volante, de um meio campista, que você pede. Não é cara tão posicional. A vantagem de ter um cara como o Reece James é que ele é forte defensivamente pelos lados, contra os pontas, e ele tem muita força física para ir lá para a lateral do campo, subir na área, dar o apoio, bons cruzamentos, e você não dá isso a ele, entende? Você coloca ele no meio campo, laterais invertidos, e só isso que ele sabe fazer. Ele não sabe jogar de maneira básica. Isso é muito inacreditável. Ele tenta algo complexo, não executa isso direito. O Chelsea, para mim, hoje joga um futebol pior do que o do Pochettino naquele segundo semestre. E olha, para ser pior do que o Pochettino, tem que ter muito esforço, porque o Pochettino é ruim, um técnico fraquíssimo também. Foi eliminado pelo Panamá lá, quando tá treinando lá na CONCACAF nos Estados Unidos. Então, assim, o Maresca é limitado, é um técnico, a meu ver, com pouquíssimas ideias, e quando a ideia base não funciona, é esse desastre aí. É realmente, assim, um nível de futebol rasteiro que eu acho muito improvável o Chelsea ficar no top 4. Consegue 3 pontos. Consegue 3 pontinhos ali, maravilhosos para a equipe ajudar nessa luta pelo top 4 e tudo isso, o top 5, melhor dizendo, né? Mas, assim, a gente ainda vai lamentar muitos pontos perdidos contra o Ipswich Town, só ganhou 1 ponto de 6 contra o time na zona de rebaixamento, que hoje foi escovado em casa pelo Arsenal, que tá sem centroavante, né? É assim, 2 times sem centroavante, mas um tem um melhor técnico, que é o caso do Arsenal, né? E assim, você vê o Ipswich jogando, não é um time que deveria incomodar o Chelsea, mas incomoda, né? E eu acho assim, o Chelsea é um lugar bizarro, eles ficam maravilhados com o progresso do Jackson, sendo que a porcentagem de chances aproveitadas por ele caiu, né? Ele está hoje com uma proporção pior de, tipo assim,
A cada gol que ele marca, ele perde mais de 2 grandes chances. É um absurdo você ter um centroavante desse. E aí, eu fico pensando, em 2025, o Sancho, que pouco chuta no gol, marcou mais gols do que o Jackson, né? E aí ele sabe chutar diferente do Jackson, né? E se não fosse os laterais invertidos, se os laterais fossem tradicionais, ele estaria mais próximo na área, possivelmente chutava mais, possivelmente marcava mais gols, né? Mas é o Maresca, ele não vai adaptar o esquema aos jogadores, né? Ele é muito arrogante pra isso também, né? Tipo, ele fala, não, os caras têm que se adaptar, não tem que fazer nada, entende? É igual o tapado do Rubem Amorim, gente, né? Daí vai romantizar porque o United passou pelo União. Só o fato do United estar perdendo por 4-2 com um time que tava com a menos, gente, o jogo tá ganho, entende? O cidadão não sabe abrir mão de 3 zagueiros, nem quando tá um a mais em campo. Cara, só isso já é vergonhoso. Tipo, o United pode até, quem sabe, ganhar a Europa League, né? Nunca dá pra duvidar disso. Tem raiva que trabalho fedorento dele ganhou a Copa da Inglaterra, né? A gente sabe que alguns trabalhos medianos até ruins acabam levando a títulos, mas não quer dizer que foram aulas táticas, um técnico fazendo algo milagroso. E, tipo, o Maresca, a meu ver, ele não tem um elenco ruim. Ele tem um elenco que tem talento, tem qualidade, que não sabe aproveitar. Hoje quem dá essa vitória ao Chelsea é o elenco. Muita gente critica o elenco, mas é o Tariq Jorge da base, a base do Chelsea que é ótima, vai lá, acha uma bela finalização e marca o gol. E sabe quem dá também essa vitória ao Chelsea? O Enzo Fernandes e o Caicedo, a jogada deles que leva o gol do Pedro Neto. O Pedro Neto que não fez lá uma super partida, mas é resiliente, foi lá e fez um golaço, né? Há de se dizer ali que o Pedro Neto fez realmente um golaço e ele acaba ali conseguindo essa vitória. E dele não falta entrega, né? Pode não ser um jogador lá dos mais vistosos de se assistir, mas a entrega desse cara é realmente admirável. Então, é a vitória de um Chelsea que não encanta, é pouco inspirador, consegue 3 pontos importantes, mas assim, o nível de futebol é sofrível. Eu não acho que esse nível de futebol vai dar ao Chelsea uma vaga no top 4. Precisa demais. Não dá pra você olhar pra esse nível de futebol e achar que o Chelsea magicamente vai ficar no top 4. Precisa de uma melhor urgente. Isso tem que partir do Maresca, gente. Os jogadores estão ali fazendo o melhor que tem em mãos, ao meu ver. Até porque não são os melhores jogadores do mundo. Você tem o Sanches, que é um goleiro bem fraquinho, o Jackson, que é um centroavante bem ruim, mas assim, você tem talento em outros lugares e resta o técnico saber utilizá-los e aproveitá-los. Não acho que o Maresca faz isso bem. O time, a meu ver, pelo talento, conseguiu se sustentar no top 6 na temporada passada. Não foi pelo Pochettino, foi o Palmer brilhando. Mas o Maresca tem feito um trabalho tão rasteiro que até o Palmer tá caindo de produção. Faz tempo que o Palmer não marca um gol. Vocês param pra pensar nisso, né? E o Marco Silva hoje, pra mim, faltou coragem, né? Faltou cojones. E teria que ter pressionado o Chelsea, teria que ter deixado o Chelsea mais exposto. Toda vez que o Fulham chegava no ataque, levava perigo, mas que negócio, tentou segurar o resultado, né? E assim, com medo de perder, né? Tipo, e, meu ver, muito medo de ampliar o placar, e acabou levando a virada. Tipo, quando você tem mais medo de perder do que coragem pra ganhar, você perde, entende? Eu acho que isso é uma regra do esporte, entende? Não pode esperar que o adversário perca o jogo sozinho. Você, às vezes, vai ter que fazer isso por conta própria. O Chelsea pode estar mal treinado, o Chelsea está jogando futebol bem abaixo daquilo que ele poderia. Mas, gente, tem jogadores ali que são perigosos, né? Tipo, o Enzo Fernandes é meio-campista campeão do mundo, o Moisés Caicedo um dos melhores meio-campistas da Premier League. Aí a gente vê o ataque, né? Tipo, o Sancho que a gente fala lá, não tá jogando bem, longe do auge dele no Dortmund. Olha o gol que ele achou lá contra o Nottingham Forest. Aquilo ali não tá numa planilha de um técnico. O jogador tem talento, ele acerta um chute. Pode acontecer. O futebol, às vezes, o talento individual vai desequilibrar as coisas. Por isso, tem que ficar atento e não subestimar os adversários. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.